Boa noite. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a mágoa, porque mágoa é um sentimento que costuma ser comum, né, em muitos de nós. A mágoa, segundo o Espiritismo, é uma falha moral e ela precisa ser corrigida. Guardar mágoa, ela nos traz consequências à matéria, né, ao nosso corpo físico e também danos ao nosso espírito. E há indivíduos que carregam essas amarras, né, nessa existência atual, e assim como após o desencarne. Porque não é que porque você desencarnou, que você vai deixar aqui tua raiva, teu ódio, teu amor, né? Você leva tudo com você. Inclusive, há pessoas que quando encarnam, vêm acorrentados, né, a outros espíritos, para tentar reparar essas emoções que persistem, né? Os efeitos de seus pensamentos e ações. Porque, como eu já falei, tudo é pensamento. Quando você pensa coisas boas acontecem. Quando você pensa as coisas ruins acontecem. E a mágoa, ela é um sentimento que fica dentro do nosso peito, né? Ela fica aqui dentro, ó, te machucando, né? Então, a gente precisa, sim, curar essa mágoa de dentro de nós. A mágoa, ela é explicada como um sentimento doloroso, né, provocado por uma quebra de confiança, uma decepção, uma ofensa. Às vezes as pessoas, né, seja nossos amigos, nossos parentes, nos falam alguma coisa e isso nos deixa magoado. E às vezes por bobeira, mas aquilo nos magoa e magoa muito, né? Tanto que tem Raul contou a história de uma história de Chico Xavier numa das palestras dele que eu ouvi, que diz que Chico Xavier andava muito triste com o companheiro dele, devido a algumas coisas que ele falou durante uma palestra. Então, o Emmanuel, que era o mentor de Chico Xavier, né, perguntou para ele qual era o motivo de tanta tristeza? Como se ele não soubesse, né? Ele sabia, mas ele perguntou para que Chico refletisse sobre aquilo. E daí Emmanuel falou, né? Chico falou o motivo e Emmanuel falou para ele: por que você não procura esse companheiro e não conversa com ele, não pede desculpa? E Chico falou: e se ele não quiser me desculpar? Emmanuel respondeu: daí já o problema é dele. Mas você estará com a consciência tranquila. O problema já não é teu, o problema é dele. E assim fez Chico, né? Chico foi até a casa do companheiro, conversou com o companheiro, pediu desculpas, abraçou. Mas quando ele abraçou, era como se estivesse abraçando uma madeira, né? Diz que de tão rígido que o companheiro estava. Né? O amigo estava se fazendo derrogado, segundo Chico. Mas o amigo falou, Chico, o companheiro dele, né? Falou, Chico, ou você é muito humilde, ou você é muito sem vergonha. Mas Chico pensou, como que eu vou falar que sou humilde? Então ele ficou com a segunda opção, né? Muito sem vergonha. E ele voltou, saiu da casa do companheiro em paz com a sua consciência. E ele fez a parte dele. Essa é uma história que Raul Teixeira fala, né, conta de Chico Xavier. E pra gente pensar que você tem que se reconciliar sempre com as pessoas. Por mais que você tenha brigado, por mais que você tenha ouvido palavras duras, muitas vezes é melhor você perdoar do que guardar essa mágoa que vai trazer problemas para você. Então, reconcilia-te, né? Não há nada mais gostoso que se sentir leve. Se o outro não quer o teu perdão, o problema já é do outro, o problema não é teu. Né? Você acatou a lei do amor, o outro não. Então, a culpa é do outro. E não deixar, né, nunca que a raiva nos domine. Porque quando isso acontece, também nos machuca e machuca o outro. A gente cria dentro de nós um ninho, né, no nosso juízo. E esse ninho vai nos trazer problemas. Nós temos que ficar em paz, sempre. Se o outro não aceita, se zomba de nós temos que nos calar,
porque nós vamos estar com a nossa consciência tranquila, né? Aí o problema já é do outro, não é nosso. Então a mágoa, ela é explicada assim, como um sentimento doloroso. E aquilo dói aqui no teu peito, né? Aquilo fica doendo muito no teu peito. Você se sente magoado com a pessoa. Ou porque a pessoa te fez algo, ou ela mentiu, ou não era o que você esperava. Só que às vezes, quando você se decepciona com alguém, se você parar para refletir, você está se decepcionando com você mesmo. Porque a outra pessoa nunca chegou para você e falou que você é uma boa pessoa. A outra pessoa nunca falou para você que nunca iria mentir. A outra pessoa nunca falou para você que era uma pessoa boa. É você que acreditou que a pessoa fosse. Então, se você se decepcionou com você mesmo. Não adianta jogar a culpa no outro, né? Não adianta. E às vezes a gente fica magoado, né, pela essa quebra de confiança, com a decepção, com a ofensa, a indelicadeza do outro. Que somos seres humanos, estamos nesse planeta Terra, que é de provas e expiações. As pessoas podem não acreditar, mas estamos num mundo de provas e expiações. Temos que passar por muitas coisas ainda, né? Muitas coisas dolorosas. E só aprendemos pela dor. Não é que a gente gosta de sentir dor, ninguém gosta. Mas quando você está feliz, quando estamos felizes, quando eu estou bem, né? Eu não cresço, muitas vezes, poucas vezes, né? Lembro de Deus, de agradecer. Mas quando a gente está com algum problema, a gente lembra. Então, a gente geralmente aprende pela dor, né? Não adianta. Quando não perdoamos o outro e continuamos a culpá-lo, a persegui-lo, através do nosso pensamento, aqui, ó, que fica nos martirizando, isso quer dizer que não só nos afetamos por aquilo que está em sintonia com os nossos pensamentos. Então, a gente fica martelando aquilo na nossa cabeça, né? E aquilo fica nos machucando. Tudo pelo pensamento. Você fica pensando naquilo que aconteceu, você fica pensando, né, no que te falaram, você fica pensando no, no que te disseram, no que você fez, como a pessoa reagiu. Tanto que você se sentiu magoado e aquele pensamento fica martelando na tua cabeça. Tudo devido ao nosso pensamento. Na vida alheia, a gente devemos perceber que não controlamos a atitude de ninguém. Nós controlamos as nossas atitudes, não as dos outros. Nós não podemos querer mudar o outro. Nós temos que mudar a nós, não o outro. Nunca. Cada ser humano, ele possui uma experiência espiritual. E na convivência com outras pessoas ocorrerão desavenças, discordâncias, traições. Porque nem todo mundo concorda com o que eu falo. Eu não concordo com o que todo mundo fala também. Às vezes as pessoas comentam alguma coisa que a gente não concorda. Às vezes isso gera atrito. Olha na época de política. Quantos atritos? Porque um não concordava com o outro. Atritos sem necessidade, né? Penso eu. E isso faz parte do nosso mecanismo da nossa evolução. O amadurecimento é necessário e urgente para ressignificarmos as situações que acontecem conosco e superarmos as nossas mágoas e ressentimentos. Então a gente tem que pensar e pensar muito, né? É fácil ter essa compreensão quando a gente usamos como exemplo para comparar, né? Quando usamos um exemplo para comparar. Daí é fácil falar, mas praticar é difícil. Quando você tá ali sentindo aquilo, não é fácil. Eu sempre falo que falar até papagaio fala, né? E quando a gente estuda, a gente tem que interiorizar isso dentro de nós e tentar colocar em prática, porque não é fácil. Não é fácil. Porque pode ver, se você tem um braço machucado, se você bate, ele vai doer. Ele vai doer, com certeza. Se você tem uma perna machucada, você vai bater, vai doer, com certeza.
E talvez você culpe a pessoa por tal ato. Entretanto, você deve lembrar que a dor não foi causada pelo toque, mas sim pelo machucado. Não foi causada pelo toque de ninguém, foi pelo machucado, foi isso que doeu. E certamente, se o machucado não existisse, o contato físico passaria despercebido. É como se o machucado do exemplo representasse a nossa bagagem interna, né? A nossa bagagem. E é comum em nós sermos imperfeitos. Ninguém é perfeito. Né? Depositemos a mágoa no outro numa tentativa de culpar aquilo que nos magoou. A gente quer culpar a pessoa que nos magoou. Mas é uma enorme falha moral. Uma falha moral muito grande e uma falha moral nossa. Afinal, como a gente viu, a mágoa só existe dentro de nós. Às vezes a pessoa que nos ofendeu, ela não está sentindo nada. Mas eu estou sentindo magoada. Eu estou me sentindo ali triste, me sentindo muito magoada. Isso está doendo em mim, não está doendo na pessoa que me ofendeu. Então a mágoa, ela é extremamente prejudicial a quem? A mim. Não ao outro que me ofendeu, é a mim, porque é eu que estou sentindo a mágoa, é eu, né? E a mágoa, ela traz diversos problemas de saúde. Ela pode afetar o nosso corpo físico, a nossa parte psíquica, a mágoa, e como o distúrbio do sono, gastrite, hipertensão, diabetes, obesidade, câncer, porque você está guardando, como a palavra diz, má água, né? Má água dentro de você. Mágoa, uma má água. Então, diante dessas doenças, a gente pode ver que a gente não tem que guardar mágoa, a gente tem que tentar se livrar, perdoando, sabe? Também é difícil, mas a gente tem que se auto-perdoar e perdoar o nosso irmão. Então, essas são as consequências do ponto de vista físico. Né? E a mágoa, ela repercute também no espírito. Alguns espíritos, mesmo após o desencarne, eles continuam com essa mágoa. Continuam com essa mágoa. E às vezes ela se torna um obsessor, porque ela quer vingança, ela quer se vingar. Então, através do pensamento, ela se liga com essa pessoa, né? Porque ela quer se vingar, ela tá se sentindo magoada, com raiva, e vira um obsessor. E continuamos presos ao ressentimento, né? Não é porque morreu que deixou de ter esse sentimento. Assim como o amor pelos nossos filhos, amor pelos nossos irmãos, pelos nossos pais. Após o desencarne, a gente vai continuar sentindo. Porque tudo é fluido, né? Tudo é pensamento. Pense coisas boas acontecerão. Pense coisas ruins e coisas ruins acontecerão. Você está jogando para o universo e o universo vai te devolver. Então, isso impede muito que a gente prossiga na nossa evolução espiritual. Impede, porque você está fazendo uma coisa errada, uma coisa que não é da lei de Deus, não é da lei de Jesus, né? Você não pode fazer isso. Além disso, podem acabar tornando-se, como eu já falei, espíritos obsessores, que vão ficar atrás de nós, né? Querendo nos prejudicar. E através do pensamento, você que está encarnado vai começar a se sentir irritado, vai começar a se sentir mal, vai haver brigas, né, no teu lar. E você não sabe nem por quê. Porque você tá irritado, porque você tá bravo, você não tem nem noção por quê. Até porque tem muita gente que não acredita. Mas infelizmente é isso que acontece. Então vale acrescentar ainda que o universo, ele é regido pela lei da afinidade. Espíritos que vibram na mesma frequência costumam ser atraídos. Então temos que pensar, né? Aquele que guarda o sentimento de mágoa e rancor e ressentimento acabam se juntando a outros seres iguais. Então, pensamento, afinidade, né? Temos que pensar sobre isso. E como curar essa mágoa?
Como que eu tiro essa mágoa de dentro de mim? É fácil assim? Podemos dizer que quanto maior a nossa evolução, né, ou maior a evolução da pessoa, menor é o grau de mágoa. Então, nós estamos muito atrasadinho ainda, né? Então, geralmente a gente fica muito magoado. Eu, né, pelo menos, na hora eu me sinto magoado. Depois passa, mas a mágoa depende do nosso grau de evolução. Porque tem pessoas que se magoam muito fácil, por qualquer coisa. E não podemos culpá-la, é o nível de evolução que ela está, né? Afinal, o adiantamento permite reconhecer as próprias imperfeições e repará-las. Quem ainda tem dificuldade de seguir esse processo pode iniciar uma reforma íntima, pode ir para dentro de si, pode olhar para dentro de si, né, para promover as mudanças necessárias. Por isso que a reforma íntima, porque muitas pessoas não se conhecem, muitas pessoas não sabem nem por que estão tristes, muitas pessoas não sabem por que estão sentindo mágoas, muitas pessoas estão se sentindo magoadas, mas não sabem nem dizer porquê às vezes. Às vezes foi por uma palavra que alguém falou e a pessoa se magoou, às vezes por uma bobeira. Às vezes é bobeira para mim, mas não para a pessoa magoada, bem entendido. Então, até Joana fala, né, que a gente tem que fazer a reforma íntima para nos conhecermos. Precisamos fazer essa reforma íntima, ir para dentro de nós, enxergarmos os nossos defeitos, as nossas qualidades que todos temos. Não olhar o defeito do nosso irmão. O defeito dele é problema dele. Agora, o meu defeito é problema meu. E eu preciso melhorar isso em mim. Eu preciso pelo menos tentar melhorar isso em mim. E a reforma íntima consiste no quê? No autoconhecimento, se conhecer. Identificar o que provoca emoções negativas em você, né? O que táticas que você pode usar para aliviar essas emoções negativas. Então eu tenho que saber o que causa emoções negativas em mim. Aprenda a se questionar, aprenda a experimentar, agradecer, principalmente agradecer, ser grato, né? Grato pela vida. Segundo a doutrina espírita, o perdão é a atitude que liberta das amarras do ódio, do ressentimento e da mágoa. É, portanto, a luta contra o sentimento que impede o indivíduo de avançar na busca da felicidade. Cabe salientar que o perdão é diferente da desculpa. A desculpa é superficial, é usado apenas para manter a convivência social. Então, você pede desculpa até por educação, né? Mas o perdão, por sua vez, ele é interno, né? Ele é profundo, ele é verdadeiro. E você pode encontrar isso, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, quando Paulo fala: o verdadeiro perdão, o perdão do cristão, é aquele que lança um véu sobre o passado. É o único que vos será levado em conta, pois Deus não se contenta com as aparências, sonda o fundo dos corações e os mais secretos pensamentos, e não se satisfaz com palavras e simples fingimento. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é próprio das grandes almas. O rancor é sempre sinal de baixeza e inferioridade. Não esqueçais que o verdadeiro perdão se reconhece pelos atos, muito mais que pelas palavras. Então pensem nisso, gente. Isso é uma mensagem de Paulo, né? Tá no livro segundo o Espiritismo, no Evangelho segundo o Espiritismo. Então a gente tem que pensar muito. Até Joana de Ângeles, numa palestra de Divaldo, ele falou uma mensagem de Joana de Ângeles, que é a seguinte, eu vou ler aqui também. A semelhança de ácido que corrói a superfície na qual se encontra, a mágoa desgasta pouco a pouco as peças delicadas da engrenagem orgânicas do homem.
destrambelhando-lhes os equipamentos muito delicados da organização psíquica. Pense, gente, ácido que corrói. Pense o prejuízo que isso nos traz, tanto no corpo físico como no espiritual. Isso são palavras de Divaldo, né, na palestra que ele fez, que foi ditado pelo espírito Joana de Ângeles. Então, a mágoa é um ácido que corrói, é semelhante, né? Semelhante. Então, a gente tem que pensar muito bem sobre isso. Muito. Se conhecer, vai para dentro, se analisa, questiona por que você está com raiva, por que você está com ódio, por que você está alegre, por que você está triste. Sabe? À noite, escreve no papelzinho tudo que você fez durante o dia e à noite reflete sobre aquilo. O que você fez de bom, o que você fez de errado, por que você agiu daquela maneira, que você terá a resposta com certeza. Eu acho assim que a gente tá aqui nesse mundo para evoluir, para aprendermos a nos amar como irmãos, seguir as leis de Jesus. Ainda estamos num mundo de provas e expiações, como eu já falei, ele está passando para a regeneração. Mas é difícil? É difícil, mas vamos aprender. No dia a dia, devagarinho, né? Devagar a gente vai aprender. Como eu já falei, fácil não é. Mas, seguindo o caminho reto, nós vamos conseguir. Pouco a pouco. Pode demorar mais uma encarnação, 2, 3, 4, não sei. Mas a gente vai sim um dia ser anjo. A gente vai um dia ser como Cristo, né? Então eu acho que a gente vai sim conseguir. Como falou Chico Xavier, vou ler uma frase dele. A paz em nós não resulta de circunstâncias externas, e sim da nossa tranquilidade de consciência e dever cumprido. Isso é que reflete a nossa tranquilidade, a nossa consciência e dever cumprido, segundo Chico Xavier. Então, nós temos que parar, pensar, refletir, ir para dentro, nos conhecer e tentar melhorar. Por hoje é isso, pessoal. Boa noite.